Você quer uma vida que dá certo, irmão? Você quer uma vida que seja boa de ser vivida? O segredo está nessa palavra aqui, ó. O segredo está nessa verdade aqui. O segredo está em crer em Jesus Cristo. Quando Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas, Ele criou a terra, Ele criou os mares, Ele criou estrela, Ele criou sol, Ele criou lua, Ele criou os animais, Ele criou o homem, Ele criou um jardim e colocou o homem nesse jardim. E aqui no capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o guardar e o cultivar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Deus deu uma ordem para ele. Deus estabeleceu o limite para Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez tudo, pega o homem, coloca no jardim, guarda o jardim, cultiva o jardim, né? Esse era o trabalho do homem. Então, para você que não é muito chegado no trabalho, desde o início tinha. O trabalho tem que ser algo prazeroso para você. Mas da árvore e falou assim, ó, tem duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eu não quero que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vai ter consequência. Se você extrapolar esse limite, vai ter consequência. Se você me desobedecer, vai ter consequência, mas eu não te proíbo. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da criação de Deus. Ele deu para você e para mim, Ele nos dotou de algo chamado livre-arbítrio. Você decide, está na sua mão, você crer nessa palavra e obedecer, ou você não crer nessa palavra e não obedecer. Eu estou te falando o que eu tenho para você, o que é melhor para você. Você precisa acreditar e obedecer, mas eu não te proíbo de desobedecer essa palavra. E ele falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Beleza? Capítulo 3, diz aqui mais a serpente, tipificando o diabo, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deixa eu te falar algo, todas as vezes que o diabo se aproxima das nossas vidas, pastor, eu não gosto nem de falar esse nome, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando uma brechazinha para nos tragar, para nos fazer mal, para nos prejudicar. Quando você e eu, nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós nos tornamos vulneráveis e presas fáceis para o ataque do inimigo. Quando o diabo chegou e falou assim, o que Deus disse? Ela já falou duas coisas, o que Deus não tinha falado? Da árvore que está no meio do jardim, existiam duas árvores. Deus não falou nada a respeito da árvore da vida. Deus colocou um limite para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segunda coisa, Eva falou assim, ó, não pode comer nem tocar. Deus não falou que não podia tocar. Eva já acrescentou. O diabo é assim, ele se aproxima, deixa eu ver o quanto você sabe da palavra de Deus. Porque se você for ignorante, ou seja, não tiver conhecimento da palavra de Deus, você e eu nos tornamos presas fáceis. Ele chegou para Jesus e falou que se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Se tu és Filho de Deus, atira-te do alto, porque dará ordens aos teus anjos e eles te guardarão. Se tu és, meu irmão, o grande projeto do diabo é esse, me enganar, né? Ele fica armando ciladas, estratégias para vir contra a minha vida, deixa eu ver o tanto que ele sabe, porque Jesus ele sempre respondeu, está escrito, também está escrito. Você precisa aprender a responder para o diabo, não com raiva, com ira, com gritaria, você precisa aprender a responder para o diabo com a palavra de Deus. Por isso a necessidade de você conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Quando o diabo ficou sabendo que ela não conhecia tanta palavra assim, ele falou assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Eva, não é assim não é desse jeito não, deixa eu te mostrar um outro jeito. Deixa eu te mostrar uma outra maneira de viver. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E depois disso, moço, é a realidade, é essa realidade que você e eu vivemos. Nós fomos criados e gerados fora do paraíso, fora da presença de Deus, do lado de fora do paraíso, do lado de fora da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, quando ele sabe que eu não tenho o conhecimento que eu preciso ter da palavra, ele vai me mostrar coisas agradáveis, desejáveis, coisas boas. Se eu não estiver bem alinhado com Deus, se eu não estiver num relacionamento estreito com Deus, eu vou começar a deslumbrar com as coisas, com as outras coisas que o diabo vai me mostrar. Quando Deus falou assim, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que Deus disse isso? Deus estava falando assim, eu não quero que você conheça o mal por experiência própria, Adão. Eu não quero, Marcelo, que você conheça o mal por experiência própria. Por que existem pessoas que estão presas hoje, encarceradas num presídio? Porque elas quebraram algumas regras, elas romperam com limites e com leis. E elas acharam, não é certo que não vai morrer, é certo que você não vai para a cadeia, não vai acontecer nada, você é esperto, você dá um jeito. Por que tem pessoas hoje, às vezes, que estão aí com uma gravidez indesejada? Essas moças, às vezes com 14, 15, 16 anos, ou às vezes até mais velhas, mas elas acharam, não, comigo não acontece, eu vou me precaver, mas teve um dia que não se precaveu. Você está entendendo? Uma criança, um jovem, tomou uma bomba, por quê? O pai não falava, olha, estuda, ó, dia de prova, olha o boletim, olha as tuas notas, presta atenção, final do ano está chegando aí. Ele precisava conhecer a bomba por si só, por si mesmo, ou ele poderia conhecer a repetência porque o pai avisou? Era isso que Deus sempre quis fazer com você e comigo. É isso que Ele sempre quer. E Ele sempre está disposto a fazer com você e comigo. Marcelo, esse caminho não vai dar certo. Marcelo, deixa eu balizar a tua vida. Deixa eu colocar limites na sua vida. Por quê? Porque eu te amo. Eu não quero que você se dê mal. Eu quero que você viva uma vida boa, viva uma vida plena nessa terra. E eu tenho condições de fazer com que você tenha uma vida boa. Creia em mim, confie em mim. Entrega a tua vida para mim e deixa eu fazer o que está na minha mão para eu fazer. Agora, o que está na sua mão fazer, Marcelo? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não vá atrás de experiências negativas para você falar assim, não, realmente Deus está certo e eu estou errado. Meu irmão, Deus está nos chamando para uma vida boa, Jesus veio para nos dar vida eterna e uma vida em abundância. Você está vivendo isso? Não. Então comece a procurar em Deus, comece a, sabe, olha esse texto aqui, então você já aprendeu o que significa comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não quer que você conheça o mal por experiência própria. Ele quer que você conheça o mal porque Ele está falando que isso é mal. Se você tem filho, olha, não anda com essa pessoa, não anda com essa ideia, má companhia, não namora com esse rapaz, não namora com essa moça. Sabe, não chega tarde em casa, estuda, larga a mão desse videogame. Isso são conselhos de um pai que ama o filho. Você está entendendo? Olha o que diz aqui em Juízes, não, como é que chama? Josué. Josué no capítulo 1, Deus estabelece um limite. Ele fala assim, Moisés, qual que era o contexto disso daqui? Moisés havia morrido, Josué era o sucessor de Moisés, e eles estavam numa caminhada em direção à terra prometida, e Deus falou assim, você quer, para você obter êxito nessa jornada, eu só peço duas coisas para você, Moisés, ou Josué, tão somente, seja forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quando eu estou falando que a lei que Moisés ordenou, naquele tempo era lei, né? os cinco livros, mas hoje para nós, contextualizando, é a palavra de Deus. Marcelo, para você chegar nessa terra prometida, para você entrar e reinar nesse reino de Deus, para você trazer o céu para a terra, para você ter uma vida boa, uma vida alegre, uma vida prazerosa, uma vida frutífera, uma vida próspera. Tão somente seja forte e muito corajoso para quê? Para ter o cuidado de fazer segundo a minha palavra.
Marcelo, a única coisa que eu quero, obedeça às minhas ordens. Marcelo, creia que eu te amo e o que eu estou te falando, ainda que seja um não, o meu não é porque eu te amo. O meu não é porque eu quero o teu bem. O pai, quando fala para a filha, filha, eu não quero que você namore com esse rapaz. Ele está falando, não é porque ele não quer o bem dela, não, é porque ele te ama, moça. O pai, quando chega para o filho e fala, filho, eu não quero que você ande com determinadas pessoas, porque eu tenho visto, eu tô sentindo aí que isso daí não vai terminar bem. Não é porque ele não quer que você tenha amigos, não, é porque ele te ama. Quando o pai chega para o filho e fala, filho, desliga esse videogame, sai desse computador, dessa internet um pouco e vai estudar. Não é porque ele não te ama, não. É porque ele te ama e muito, ele quer um futuro maravilhoso para você. Quando você e eu, nós lemos a palavra de Deus, e Deus fala não, Deus fala não faça isso, não é porque Ele não nos ama, não, é muito pelo contrário, é porque Ele nos ama e muito, Ele sabe de todas as coisas. Tão somente seja forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não desvia, não encontra atalho, não procura outra saída, não para em cima da faixa. Como eu preguei um dia lá atrás, não anda no acostamento, não faz um caminho paralelo. O que ele está falando? Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Seja forte, seja corajoso, porque a nossa vontade é desobedecer. O nosso desejo é fazer coisa contrária. A nossa vontade é fazer do nosso jeito. A nossa vontade é fazer aquilo que convém simplesmente a nós. O ser humano, Paulo fala que nos últimos tempos os homens se tornariam egoístas, amantes de si mesmos. E eu tenho visto isso. As pessoas não se importam mais com o outro. As pessoas não se importam com mais ninguém. É só ela e ela. É tudo que convém a ela. É tudo que diz respeito a ela e o outro. O outro que se lasque. O outro que viva a vida dele. Eu não estou nem aí com a sua vida. Eu estou me preocupando com a minha vida. Deixa eu te falar algo. Se você quiser viver uma vida abençoada nessa terra, ande nesse caminho chamado Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não desvia, não. Não alarga esse caminho, não. Não, eu vou dar uma saidinha. Se você der uma saidinha, Deus ele continua te amando. Se você voltar um dia nesse caminho, Ele vai continuar te amando. Mas o seguinte, você vai ralar. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele estava no caminho, ele estava na casa do pai e falou assim, não, eu vou dar uma passeada. E ele foi, porque ele tem livre-arbítrio. Ele pode escolher, ele pode decidir, ele pode ir para onde ele quiser, da mesma forma que você e eu podemos decidir e fazer aquilo que nós queremos. Eu não quero que você se dê mal na vida. Jesus não veio nessa terra para você perder. Jesus veio nessa terra para você viver. Ele diz que nós podemos viver como mais do que vencedores, porque Ele já venceu. Ele já pagou todo o preço, agora Ele está esperando que você creia que Ele já fez tudo e você simplesmente obedeça. Amém? Meu irmão, meu desejo, minha oração para você e por você, creia nessa verdade aqui, creia nessa palavra, aproxime-se de Jesus, conheça e viva, creia e pratique, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana. Mais uma vez eu te faço o convite, esteja aqui conosco em um dos nossos cultos. E agora nós temos o culto de domingo sendo transmitido aqui mesmo pela TV Plan, todos os domingos a partir das 7 horas da noite. Conto com você, espero ter a sua companhia, a sua presença aqui um dia. Mais uma vez, Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus.